No episódio anterior, o Prota bateu no figurante que iria usar ele, aprendeu artes marciais e virou discípulo do rei marcial. E agora está se preparando para ir à guerra. Opa, continuação de uma obra que já temos aqui no canal, hein? Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? O Prota falando que quer ver a força do rei marcial. Ele fica surpreso ouvindo isso, falando a minha força. Coça na cabeça, diz que ser um professor não é fácil. Fica perguntando o que deveria mostrar. Fala que normalmente não mostra isso para outras pessoas, mas vai mostrar isso só para ele. Manda o Prota prestar bastante atenção, usando sua aura. Diz que isso faz parte da técnica dos 8 punhos extremos. É chamado de Breakhaven. Sua roupa começa a rasgar com a força do homem. Ó o bicho, dá um golpe de aura. O Prota surpreso vendo o golpe passar perto da sua cara. O Prota assustado diz que foi por um breve segundo, mas acabou de ver a besta que estava adormecida dentro do rei marcial. O golpe explode no céu. O Prota olha para trás assustado. Edora fica assustada também olhando o sol, falando que ele se partiu em 2. A barreira começa a se destruir, mas se repara rapidamente. O Prota se perguntando como algo assim é possível. Ele olha para o rei marcial e ele falando que seu ombro está duro porque fazia tempo que não usava sua força. O rei marcial fala que eles vão sair essa noite. Manda o Prota se preparar e manda Edora dar comida para ele, senão as pessoas vão subestimar a gente quando verem ele tão magro. O Prota fica observando, pensativo, fala que um dia quer chegar nesse nível. O rei marcial dentro do quarto falando que quase morreu. Sua esposa falando quem mandou ele se mostrar assim, e os anciãos estão loucos procurando por ele. O rei marcial fala que não pode demonstrar fraqueza para as crianças agora, e também é um professor, é alguém que supostamente não pode ser alcançado e ao mesmo tempo um objetivo para o seu estudante. Sua esposa pergunta e se ele acabar com a motivação dele. O rei marcial diz que ele só seria capaz disso mesmo, então ela diz que normalmente ele não iria tão longe assim. O rei marcial diz que no começo estava satisfeito, mas agora planeja fazer ele trabalhar mais do que tinha esperado. O deus da espada demorou 30 dias para passar esse teste, mas ele demorou apenas 4. Então a noite que o rei marcial disse que iria sinalizar a guerra começou. Ele chama a atenção de todos. Ele diz que eles estão assustados porque não faz tempo que sai, mas não molhem as calças porque estão com medo. Ele diz que vai ficar de olho neles. Os membros da tribo falando que se ele apanhar, vão trocar de rei, mas seria uma visão muito boa ver a cara dele toda roxa por ter apanhado. O rei marcial manda eles não morrerem, senão vai no inferno para buscar eles pela orelha. Pergunta se todos entenderam. Eles gritam que sim, senhor. Segurando o ticket, diz que está na hora de ir, é hora de jogar a sério. Todos começam a rasgar os tickets, eles começam a desaparecer. Prota pensativo fala que finalmente está na hora. Um pombo voando, o clã dragão vermelho e o clã espada azul. A guerra entre esses dois clãs vai começar logo. Todos voltam para o 11º andar. O Prota se aproximando do rei marcial, pergunta se foi chamado por ele. O rei marcial dá um sorrisinho, falando que agora vai começar a ensinar os 8 punhos extremos, antes que a gente cerque a cidade de Kuran. Fala que a partir de hoje vai ensinar um movimento por dia, então manda ele prestar bastante atenção. E como falei antes, ele não vai ensinar a mesma coisa 2 vezes. O Prota diz que entendeu. O rei marcial fala que as artes marciais são divididas em 3 partes diferentes: Shin, Ji e Shai. Fala que Shin é a mesma coisa que a mana, ou seja, o conteúdo, e Shai é o recipiente, ou seja, o corpo, e Ji é a linha que conecta os dois e permite que sejam usados de forma apropriadas. Ele diz que seus punhos extremos são superiores a qualquer coisa, já que foi ele que criou, tinha que ser o melhor, e não apenas é uma habilidade simples, você pode usar ele com qualquer coisa. É assim que ele funciona, mas ele não gosta de ficar muito escolhendo as armas que ele usa, e como já falou demais sobre a teoria, vai mostrar para ele uma a uma, preparando sua perna. Diz que esse é o primeiro, é o Gumbo, e começa a demonstrar uma sequência de golpes. O Prota, usando sua visão de dragão, fica surpreso com os golpes, falando que eles são movimentos bem precisos, e ele está seguindo a mana que flui ao nosso redor, e isso não é só uma coincidência. O rei marcial termina a sequência de golpes, falando que esse foi os 32 movimentos do punho extremo
extremos, dá um sorrisinho de deboche. Pensativo, diz que mesmo que tenha sido só alguns movimentos, dizer para ele que ensinar apenas uma vez foi uma boa piada. Um iniciante não seria capaz de memorizar isso com apenas uma olhada. Se ele dizer que não conseguiu decorar, vai ensinar para ele passo a passo. Ele pergunta se o prota consegue repetir. Ele fica paralisado quando o prota diz que decorou tudo, pensando, como assim? O prota diz que vai mostrar agora mesmo. O rei Marcial paralisado, vendo ele replicar os movimentos. O prota termina os movimentos, ele pergunta se foi tudo certo. O rei Marcial fica se perguntando como ele conseguiu decorar tudo. Ele dá um sorrisinho nervoso, falando que o prota não seria discípulo dele se ficasse confuso com uma besteirinha dessa. Uma mensagem aparece dizendo que ele aprendeu os 8 punhos extremos. Ele fica analisando as suas recompensas. O rei Marcial com um sorrisinho na cara, falando como esperado do discípulo dele por aprender isso tudo tão rápido. Edora vendo a cara dele, falando que ele está nervoso. Punch diz que ele está chocado por isso. Prota, usando sua mana, fala que agora ela está circulando ainda melhor que antes. Quer muito testar isso. O Prota chama ele de majestade. O rei Marcial manda ele chamar ele de mestre. Como o Prota é discípulo dele, como poderia ser chamado de rei? Pode me chamar de seu mestre. Ele pergunta o que foi. Prota pergunta se o rei Marcial pode deixar a batalha de Kuran com ele. O rei Marcial diz que não pode fazer isso. Essa é uma batalha da tribo dele. E existem outros membros da tribo de um chifre que querem ir para lá também. Pensativo, diz que tem que ver o quanto ele aprendeu de artes marciais até agora. Ele olha para os membros da sua tribo, dá um sorriso maligno, dizendo que teve uma ótima ideia. Na cidade de Kuran, uma grande explosão. Shannon, líder do time draconiano, perguntando o que está acontecendo. Ele pergunta se é o clã Espada Azul que está atacando. Seu subordinado diz que não, é a tribo de um chifre. Eles com um sorriso na cara atacando pedra neles. Shannon, nervoso, pergunta por que eles não se envolvem com problemas de outros clãs. Uma pessoa aparece no morro usando sua aura. É o rei Marcial juntando sua energia na sua mão. Dá um golpe na muralha que sai destruindo tudo. Shannon, vendo o buraco que o golpe fez, fica todo cagado de medo. O rei Marcial se aproxima dele, pergunta se ele quer viver. Vai dar uma chance para ele. Uma luz brilhando no céu. Punch fica analisando, fala que parece que tem alguma coisa voando ali. E pelo jeito ele está carregando alguma coisa na mão. É o rei Marcial carregando 2 pessoas. Ele dá o pouso de herói. Punch pergunta se agora ele está sequestrando pessoas também. O rei Marcial manda ele calar a boca e trouxe as pessoas para testar as artes marciais deles. Com um sorriso na cara, manda eles lutarem. Já não fica perguntando do que ele está falando. O rei Marcial manda lutar com o Prota, e quem conseguir derrotar ele vai poder viver. Juntando tudo, fala que agora que temos 5 está tudo certo. O Prota pensativo, fala que ele disse que daria uma chance de mostrar seu potencial, mas não esperava que fosse dessa forma. O Prota, analisando, fala que a presença do rei Marcial é assustadora, mas essas pessoas são extremamente habilidosas. Dando um sorriso, fala que não vai impedir ele de aceitar essa oferta. O Prota diz que aceita, diz que é a chance perfeita de testar os 8 punhos extremos e também as asas celestiais. O rei Marcial diz que as regras são bem simples, será uma batalha 1v1. Tudo o que precisam fazer é dar um passo para frente quem quiser ir primeiro. Eles ficam se olhando. O figurante diz que será o primeiro oponente. Pensativo, diz que ele pode ser infame no 11º andar, mas no fim das contas é só um novato preparando sua espada. Manda o Prota atacar primeiro, vai dar essa vantagem para ele. O Prota preparando suas adagas. O rei Marcial grita para começarem. O Prota já prepara suas asas celestiais e começa a avançar. O figurante fica assustado, falando que velocidade é essa, falando que isso é perigoso, precisa pegar uma distância. O Prota, sem dar descanso, continua avançando com um golpe no bucho do figurante, que joga ele longe no chão. O Prota pensativo fala que no começo as 2 habilidades não estavam funcionando bem juntas e por isso se concentrou em fundir as 2 em uma só. Agora, quando está usando sua adaga, é como se essas habilidades tivessem sido feitas para eles. Usando sua visão do dragão, fala que agora é o momento perfeito. Ele derrota o primeiro figurante. O rei Marcial, com um sorriso, manda o próximo vir. O segundo não dá nem pro cheiro e já falece. O rei Marcial chama o próximo que venha. Shannon pensativo, falando que nunca pensou que teria que lutar. Observando, fala que parece que ele já chegou no limite também. O rei Marcial manda o Prota tomar cuidado com esse aí. Mesmo que ele possa ver tudo, e mesmo que tivesse na sua melhor condição, esse cara aí vai ser difícil. Diz que Shannon é um semi-rank. Rank é um título dado para os jogadores mais fortes que sobem a torre. No geral, são jogadores que passaram no andar 50 da torre. O andar 50 não pode ser subestimado. Muitas pessoas
desiste quando não passam nele. E ele também é chamado de a zona da barreira. Jogadores que chegaram perto de concluí-los são chamados de desafiantes ou semi-ranks. O prota pensativo diz que terá que derrotar os 8 clãs sozinho para completar sua vingança. Então terá que derrotar jogadores ainda mais fortes que eles. Uma luta com o semi-rank, né? Avança falando que é a melhor forma de fazer ele quebrar os seus próprios limites. Não segurando o golpe. Diz que vai pedir um favor, dizendo que independente do resultado dessa batalha, gostaria que os subordinados deles fossem salvos. Prota pergunta como assim? Eles se afastam do outro. Shannon disse que estava tão assustado no caminho até aqui que nem tinha pensado neles. E diz que o Prota não é sangue frio bastante para matar alguém que já se rendeu, não é? Não sei não confia muito não. Prota pensativo, diz que esse desgraçado não planeja vencer essa batalha. Fala que não sabe o que causou essa mudança nele, mas ele está pronto para morrer. Então ele deve ficar pronto para destruí-lo de uma vez só também. Se preparando, avança com um golpe no meio da batalha. Fica se perguntando se esse cara é mesmo semi-rank. Comparado com os outros, ele é diferente. E não importa o quanto ataque, não consegue encontrar uma abertura. Shannon só defendendo. O Prota dando mais um golpe. Fala que entendeu. Falando que a fraqueza é o antebraço dele esquerdo. Ele tenta acertar o antebraço esquerdo do Shannon, mas passa direto igual o trem. O Prota pensando ferrou. Shannon preparando um golpe. O Prota pensativo fala que não vai conseguir desviar tempo. Ele usa seus braços para defender o ataque. Consegue parar por pouco, mas toma um golpe no seu push. É mandado longe, igual uma bola de golfe. Fica caído de joelho no chão, pensando no que acabou de acontecer. Ele tinha certeza que iria acertar aquele ataque. Ele avança falando que deve ter algo que não está percebendo. Falando que dessa vez está vendo 2 aberturas. Shannon já se vira e já acerta 2 golpes em cheio nele. O Prota só o bagaço falando o que está acontecendo aqui. As aberturas desapareceram bem na hora do seu ataque. Pensativo, fala que seus instintos estão gritando. Ele vê várias aberturas, fala que se for enganado pelo que está vendo agora, será o seu fim. Shannon fala que entende, fala que o Prota não sabe o que são os pontos focais, né? Prota pensativo, falando que merda é essa de pontos focais. Shannon fala que é um erro feito apenas por artistas marciais amadores, dando um sorriso. Fala que isso não importa, já que ele não sabe ver através dos pontos focais. Avançando, fala que só ele vai sobreviver a essa batalha. O Prota vendo o golpe chegar, fala que ele está completamente diferente de antes. De tudo que ele fez até agora, era só para ver a fraqueza dele. O Prota vendo o golpe se aproximar, defende por pouco. Pensativo, fica se perguntando se tem algum jeito de desviar desses golpes. Fica pensando em um método de bloquear esse golpe. Não importa quantas soluções ele pensava, sempre seria o mesmo resultado, a sua morte. O Prota ativa sua habilidade de previsão e começa a rever todas as possibilidades possíveis. Shannon atravessa sua espada, perguntando o que é isso. Ele tinha certeza que tinha matado ele. O Prota fala que ele não precisa saber o que aconteceu aqui e passa a faca, fazendo o Shannon cair de joelhos, sangrando. Pede para que o Prota pelo menos deixe seus subordinados vivos. O Prota pergunta se ele não tem medo da morte. Shannon diz que sim, estava se tremendo de medo antes de chegar aqui, mas vendo como o Rei Marcel está olhando por você foi tolice minha. Diz que pode ser vergonhoso, mas também é um líder. O Prota fica calado observando isso. O Shannon cai no chão morto. O Prota olhando pro chão fala que uma coisa cruzou sua mente. Se alguém como o Shannon tivesse do lado do seu irmão, talvez as coisas não tivessem acabado com um final trágico. O Prota quase desmaiando. O Rei Marcial falando que foi uma batalha que valeu a pena de ver. O Prota pergunta o que são pontos focais. O Rei Marcial diz que são falsos. É um pouco diferente de movimentos falsos. A ideia é a mesma. A única diferença é se é uma possibilidade ou uma realidade. Um jeito mais fácil de explicar é quando a espada quase te tocou. Ela tinha muitas possibilidades. Podia ser usada para ataque ou defesa. E dentre elas poderia levar uma quantidade maior de possibilidades ainda. Então entre essas, qual possibilidade você iria escolher? O Prota diz que depende da situação. O Rei Marcial diz que é isso mesmo. Tudo depende da situação. Mas os pontos focais adicionam ainda mais possibilidades nisso tudo. O Prota falando então era tudo uma armadilha dele. O Rei Marcial diz que pode ser isso. Diz que se ele cair nos pontos focais, pode mudar sua direção de ataque ou cancelá-los para ter outra possibilidade. Mas só pessoas que treinaram ao extremo podem fazer isso. Alguém como ele que acabou de aprender artes marciais teria bastante dificuldade. Mas quando ele tiver certo nível, seu sexto sentido vai aumentar e vai ser mais fácil de perceber isso. Prota pensativo, sexto sentidos e pontos focais, hein? Parece que não vai ser fácil conseguir essas habilidades. Diz que vai ter que trabalhar seu físico para alcançar isso. A única coisa que pode fazer agora é continuar treinando. Com isso, a primeira batalha entre o clã Dragão Vermelho e o clã Espada Azul terminou em Kuran. No meio da floresta, um grupo de pessoas andando. Ele manda todos se mexerem.
é o deus da espada com um sorriso na cara. A Fênix sente algo, falando que parece que alguém está vindo. Seu bebê falando chip, chip, chip. O Prota treinando. Punch falando que agora que ele está recuperado, pode treinar com ele, não é? O Prota falando, Punch, se não quiser ser pendurado de cabeça para baixo, é melhor calar sua boca. Punch vai indo embora triste, dizendo que o Prota é muito frio. O Prota pensando nos pontos focais. Na sua mente escuta uma voz chamando ele. É Chip chorando na sua mente. Ele fica surpreso na hora. Punch perguntando no que o Prota está pensando agora. Isso não é saudável. Punch pergunta se o tio Frank vai vir aqui. Edora diz que ouviu que eles vão chegar em breve. Punch dando um sorriso manda Edora ficar com o Prota. Quem sabe ela não consiga até dar em cima dele. Edora corada falando que Punch é igual ao nosso pai. Escuta um barulho na porta. O Prota já sai destruindo ela com tudo. Edora fica se perguntando para onde ele está indo. Prota correndo no meio da floresta. Fala que está sentindo medo vindo do Chip. O que será que está acontecendo? Ele chega no território da Fênix, mas a entrada está destruída. Puxa sua adaga. Fala que não consegue sentir a presença da Fênix. Ele dá um golpe para abrir a entrada de novo. Ele faz um buraco e começa a entrar. Ele vê uma pequena luz vermelha no meio dos escombros. Chega mais perto e começa a cavar. Ele acha todo machucado e chorando o Chip. Ele começa a ver as memórias do Chip sobre a batalha. A Fênix falando que viveu por muito tempo, mas todas as pessoas sempre terminam do mesmo jeito. O Rei da Espada dizendo que dessa vez o fim vai ser diferente. Dos 8 clãs, o clã Espada Azul tem o menor poder. A razão deles serem considerados fortes é que nele tem 5 deuses marciais. Os deuses marciais são extremamente fortes. Cada um deles estava no topo de rank e um deles estava aqui. Prota pensativo, diz que a Fênix morreu. Fica muito puto pensando nisso. Olhando para o Chip, diz que como a tribo de um chifre se aliou ao clã Espada Azul, não pode levar o Chip com ele. Ele precisa sair da tribo. Uma chama falando com ele, dizendo que parece que ele conseguiu achar o mais novo em segurança. Prota nervoso pergunta se é a Fênix. Ela manda ele não ficar bravo por ela ter morrido. Ela pode ter desaparecido, mas vai renascer. Prota fala como ela não respondeu, isso deve ser seu último desejo. E mesmo assim a morte é a morte. E mesmo que ela volte, será como um novo ser. A Fênix pede para que ele cuide do mais novo até ela voltar, mas irá lhe dar um poder em troca. Sua chama começa a ir na direção do Prota. Ela diz que pode ser pequeno, mas espera que ele ajude a criança dela nessa jornada daqui para frente. A Fênix escolhe o Prota para ser o seu herdeiro. Como último desejo, lhe deu a chama da vida original. O processo para a sucessão começa. Prota diz que o poder deixado pela Fênix não pode ser desperdiçado. As chamas começam a passar por todo o seu corpo e começam a abrir todos os seus circuitos mágicos. Ele termina de receber o poder da Fênix. Ele ganha a habilidade Fogo Sagrado. Tocando no seu peito, diz que é bom que todos os circuitos mágicos foram abertos, mas fica se perguntando por que o Fogo Sagrado está do lado daquela pedra. Ele faz um Fogo Sagrado na mão dele. Uma mensagem aparece dizendo que o Fogo Sagrado é uma habilidade numerada e com ele ganhou a purificação que queima todos os demônios e maldições, e ganhou também a bênção do fogo que deixa ele resistente a todos os tipos de chamas. Prota pensativo, diz que foi ótimo presente essa habilidade numerada. Chipper começa a falar com ele. O Prota pergunta se ele disse para irem salvar as outras bestas lendárias. O Prota fazendo carinho nele, fala que ele não quer que a mesma coisa que aconteceu com ele não aconteça com os outros. O Prota diz para irem salvar as outras bestas então. Edora aparece chamando ele. Ele pergunta como ela achou esse lugar. Ela diz que viu ele saindo com pressa, então seguiu ele porque estava preocupada e pergunta que lugar é esse. O Prota diz que esse lugar era onde ele estava ficando e parece que o clã Espada Azul está caçando todas as bestas lendárias. Edora fica nervosa, como assim? Como eles podem fazer isso? Prota passa por ela dizendo que não pretende pedir ajuda para a tribo de um chifre, mas pede para que ela não fique no caminho dele. Edora segurando a espada com força, fala que vai com ele, diz que quer ajudar e pessoalmente não gostou como o clã Espada Azul forçou o clã dela a participar dessa guerra. O Prota fica com um sorriso na cara, chama ela dizendo que vai na frente já que conhece o caminho. E acabou. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo sapato. Fui!